Olá, eu sou a doutora Laura Viscardi, neuropediatra, e eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu, na verdade, sou uma astronauta que não deu certo. Brincadeira. Brincadeiras à parte, quando eu era mais jovem, eu realmente queria ser astronauta. E hoje eu tenho medo de avião, vai entender, né? Mas a minha história com a medicina, na verdade, ela começa mais jovem do que isso. Talvez junto com a minha história com o voluntariado. Eu venho de uma família do interior do Paraná e minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa no voluntariado. E desde muito cedo eu sempre a acompanhei nessas missões voluntárias que normalmente estavam ligadas à área da saúde, embora minha mãe não tenha nada a ver com a área da saúde. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, a minha mãe me levava toda terça-feira para levar lanche para as pessoas que ficavam num centro de oncologia esperando para fazer a radioterapia. Eram pessoas que vinham de todas as cidades em volta e elas passavam o dia lá com o transporte da prefeitura e muitas não levavam comida, né, não tinham e tudo mais. E a gente levava lá um café para que elas aguentassem o dia inteiro e levava conversa, acolhimento. Então, esse foi meu primeiro contato com o voluntariado e com a medicina propriamente dita. Esse desejo de cuidar do ser humano foi crescendo em mim. E eu acho que foi na medicina que eu encontrei a possibilidade de fazer isso como um ofício mesmo. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, na época meu irmão tinha 6, meu irmão foi diagnosticado com TDAH. E na época pouco se falava sobre isso. E meus pais, que conheciam muito pouco sobre o assunto, nenhum deles é da área médica, eles começaram a estudar muito sobre isso, para entender melhor como é que funcionava. E eu, como irmã mais velha, acabei embarcando nesse rio de conhecimento. E acho que foi aí que nasceu a minha primeira paixão pela neuropediatria. E quando eu tinha 16 anos, eu saí de casa para ir para Curitiba para fazer faculdade, na capital. Durante a faculdade, eu me permiti me apaixonar por todas as áreas da medicina, e isso de fato aconteceu, pelo menos pela maioria delas, o que dificultou ainda mais a minha escolha quando chegou no final do curso. A pediatria ela nunca saiu do seu lugar grande no meu coração, mas eu cheguei no final do curso confusa e resolvi que eu ia tirar um ano para seguir um outro sonho meu, que era fazer voluntariado médico pelo mundo. E, nesse meio tempo, pensar qual seria o futuro da minha carreira profissional. E assim eu fiz. No começo de 2018, logo após a minha formatura, eu peguei um avião inicialmente para Moçambique, depois Namíbia, depois Camboja, depois Índia, para atuar como médica voluntária através de ONGs, 4 ONGs diferentes. Foi uma experiência enriquecedora e inesquecível, sem a qual eu com certeza não seria a médica que eu sou hoje. E quando eu voltei completamente decidida a seguir pela pediatria. E foi assim que eu fiz, eu estudei, passei na residência em São Paulo e resolvi que eu iria para a Santa Casa de São Paulo para completar a minha formação. Após esse longo período de formação, eu resolvi que era hora de voltar para casa. E aqui estou eu, em Londrina, próximo da cidade da onde eu nasci, cresci, para trazer um pouco desse meu conhecimento que eu tive ao longo desses anos, viajando pelo mundo, pelo Brasil e adquirindo vários tipos de conhecimento, e também para me reconectar com a minha criança interior, com a minha criança que viveu aqui há longos 16 anos atrás. E eu vou terminar esse vídeo, para que ele não se alongue muito, com uma última curiosidade sobre mim, que além de neuropediatra, eu também sou escritora e poetisa, amadora, mas ainda assim, e tem uma frase, na verdade, não é nenhuma poesia, que eu escrevi há uns tempos atrás e que eu gosto muito, e que eu acho que ilustram muito essa minha caminhada, essa minha trajetória. Então, a frase começa assim: para alimentar as asas, raízes. E acho que é isso. Estou muito feliz de estar de volta aqui nas minhas raízes, poder trazer as minhas asas um pouco para cá. E se você gostou, se conectou com a minha história, quer saber um pouco mais sobre ela, um pouco mais sobre neuropediatria, sobre voluntariado, me acompanha aqui nas redes sociais. Eu estou no Instagram, estou aqui no Google, tenho meu site e fico disponível aí para a gente ter essa troca de experiências. Um beijo.